Só isso. Então, o Podemos foi questionado. Qual é a ideia Podemos? O presidente dessa formação política. O que é que você pensa sobre a pacificação de Moçambique? Vamos ouvir o presidente do partido Podemos, que diz que a solução disto é a verdade eleitoral. Vamos escutar. Bom, nós fizemos o convite para partilhar alguma proposta que vamos submeter, portanto, ao Presidente da República, que visa efetivamente contribuir para alguma solução do problema instalado. Primeiro, nós continuamos a insistir que a solução está na verdade eleitoral. Este é o primeiro aspecto, que se faça tudo por forma que editais e atas que foram enviados tenham uma confrontação transparente. Transparente significa que atores externos ao Conselho Constitucional, mas admitidos, aceitos por lei, tenham que participar, como é o caso de mandatar todos os partidos políticos, de jornalistas e observadores. Este é o primeiro aspecto que nós insistimos e estaremos a insistir sempre. Havendo, portanto, provas de que há dificuldade de trazer uma verdade eleitoral, nós entendemos que tem que haver uma auditoria forense que visa responsabilizar aos autores, portanto, deste problema. Agora, chegado a esta fase, estamos a falar que temos um impasse, portanto, das eleições. Temos um impasse, temos que encontrar uma solução. Aí onde vem, portanto, a nossa proposta. A proposta fundamentalmente seria que tenhamos que desenhar como país princípios essenciais para algum diálogo. Não é? Este é um aspecto fundamental. Tenhamos que ter algum formato específico do diálogo, depois poderei explicar isso. Tenhamos que identificar o problema número 1. O país tem muitos problemas, mas especificamente neste momento, quais são os problemas que nós temos? Qual é o problema fundamental que nos coloca no estágio atual? Temos que identificar claramente isso e depois soluções, portanto, baseados neste problema identificado. Com relação aos princípios do diálogo, é importante que nós nos reconheçamos que somos todos desta pátria e, efetivamente, as soluções dos problemas que temos devem advir de nós mesmos. E reconheçamos que as soluções que procuramos não são para o partido A, B ou C, mas são para o povo moçambicano. Reconheçamos que, efetivamente, nos interessa, isto como princípio, nos interessa só e só a verdade, progresso e desenvolvimento deste país. Penso que são aspectos muito fundamentais, entre outros. Se formos ao formato do diálogo a haver, nós temos que ter clareza de dois atores fundamentais. Primeiro, atores relevantes à solução operacional do problema. Atores relevantes para a operacionalização do problema, que são aqueles que estão ligados ao problema. Vamos lá dizer, se falamos da fraude eleitoral ou sonegação à democracia, quem que faz essa sonegação à democracia? Este ator é fundamental que se identifique e se traga, portanto, no formato do diálogo. Se nós tivermos que dizer que, olha, vamos chamar, vou dar exemplo, a uma organização qualquer que esteja, vamos lá, num dos distritos do país, para vir resolver o problema que temos
de fraude vai resolver? Não vai resolver. Não é? Quer dizer, quando falamos de atores estratégicos operacionais ou atores operacionais, estamos a dizer aqueles que estão ligados ao problema, neste momento, de fraude eleitoral primeiro. É o governo, é a Frelimo. Estes devem ser chamados à mesa, porque são eles que devem resolver este assunto em primeira mão. Em segunda linha, vamos ter o Podemos e o Venâncio Mondlane. São atores fundamentais para estarem na mesa, porque são estes que, de facto, reclamam a vitória. São estes que convocam e podem desconvocar as manifestações. São estes que, de facto, reclamam 138 assentos, praticamente, na Assembleia da República e 54% do seu candidato. Quero dizer aqui que os atores relevantes que estamos a referir na nossa proposta significa incidir naqueles que, primeiro, causam o problema e aqueles, como consequência, reagem contra o problema causado, ainda que seja em representação de todo o povo. Esses atores são fundamentais. O terceiro grupo de atores são atores estratégicos, relevantes para a solução do problema, mas fundamentalmente estratégicos e não são operacionais. Aí estamos a falar de todos os partidos políticos, têm palavra a dar. Estamos a falar da academia, falamos da sociedade civil de uma maneira geral, sobretudo organizações socioprofissionais que este país tem, os médicos, os advogados, etc. São relevantes também para a mesa de conversação. Mas eles não podem decidir pelos assuntos operacionais do formato necessário para alguma conversão, para algum diálogo. É muito importante identificar isso, porque senão seria dizer que, vamos lá dizer, o camponês pode resolver os problemas que estão no hospital. Aí estaremos, portanto, a trocar as coisas. Portanto, é muito importante este ponto na nossa proposta, portanto, de conversação para se encontrar solução. E quanto ao problema? Para nós, o problema é, de facto, sonegação à democracia, fraude eleitoral. Tem que se identificar muito bem a viciação dos resultados eleitorais, não é? O enchimento, praticamente, de urnas. Isto vem por baixo de toda uma sonegação à democracia, uma sonegação de convivência, portanto, de pessoas da mesma pátria. Este é o problema fundamental. E as soluções que devem advir devem também estar em consonância com estes problemas. Por exemplo, como solução, nós temos excessivos poderes do Presidente da República, que ao mesmo tempo é Presidente de um partido político. Sendo Presidente da República, é o mesmo Presidente de um partido político e presente, portanto, das instituições que administram os processos eleitorais, é difícil que ele não, digamos, não inspire ou não seja elemento direto da partidarização destas instituições, que depois, no fim, cometem fraudes. Então, é preciso resolver este assunto. Não é? Pode-se resolver por várias vias. O sistema, digamos, semi-presidencialista, que os outros ensaiam. Mas outro aspecto é a criação de condições para a autonomização real dos poderes do Estado. Estamos a falar, digamos, sobretudo, do Legislativo e o Judicial. Estes precisam de ter autonomia, ainda que interdependentes, mas ter a sua autonomia. Porque tendo essa autonomia, há de ser difícil continuar com a partidarização e essa interferência para que recebam instruções para violar a lei eleitoral ou para cometer fraudes. Esta penso que é uma solução importante para nós. A outra que achamos importante é, de facto, aprovar uma lei de partidos políticos que possa abolir, extinguir por completo a Comissão Nacional de Eleições, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, o Conselho Constitucional e encontrarmos
a criação de uma comissão independente, uma comissão eleitoral independente e que tenha apenas técnicos, não partidos políticos. Este é um dos aspectos. O outro aspecto que achamos também relevante, estamos a falar do problema que identificamos, que é a fraude e que vem praticamente, que sonega a democracia. Temos também que compreender que os partidos políticos submetem as suas candidaturas através de uma lista plurinominal dos mesmos para a Assembleia da República, para representantes do povo. Nós advogamos por a solução, temos que extinguir também isto, uma lei que proíbe isso, mas que os partidos políticos, ou seja, representantes na Assembleia da República, sejam eleitos de forma direta. Quer dizer que aquele que está numa comunidade, numa província, tem que apresentar à própria comunidade o seu mérito, a sua defesa ao povo, para que ele seja eleito. Isto também vai catapultar toda a meritocracia que nós precisamos, portanto, para o bem do país. Acompanhamos então a conferência de imprensa do partido Podemos, que aponta como saída para esta situação a reposição da verdade eleitoral. Forquilha aponta aqui que cabe a quem de direito reconhecer a vitória de Venâncio Mondlane e também do Podemos para que o país alcance a paz, para que o país volte a estar tranquilo. Enquanto isso não ocorrer, poderemos viver esses momentos de manifestações que, tal como sabemos, são caracterizados pelo bloqueio de vias, condicionalismo na circulação. Apela por isso para que se olha para essa situação e levantou aqui também alguns aspectos que eventualmente o próximo executivo tem que refletir neles, quando falou dos poderes do Presidente da República, enfim, são desafios. Os moçambicanos têm este grande desafio. Parece que essas eleições serviram para que os moçambicanos despertassem para a necessidade de corrigirem algumas coisas, se não muitas coisas, em termos de funcionamento das instituições, quer dos órgãos eleitorais, como também outras tantas instituições. Esse é que é o desafio do nosso país.